Amigos, que domingo repleto de emoções, tanto ali em Motegi, né, título do Marc Marques e tudo, e as corridas fantásticas, muita coisa estranha acontecendo, vamos falar daqui a pouco, e também no Aragão, com a etapa do Mundial Superbike, a Superpole Race e a Corrida 2, cada pega que eu vou te contar, hein, sensacional. Então vem comigo, nosso tradicional resumão a partir de agora, o resumão do domingo de emoções na Moto Velocidade. Começar aqui pelo princípio, pela Moto 3, Davi Munhoz encarou melhor a chuva, né, e venceu no Japão, a chuva caprichosamente veio somente na Moto 3 com as garoazinhas em alguns pontos da pista, o que já foi suficiente para dar uma lambança na corrida, né. Corrida marcada por princípio de chuva que fez bagunçar um pouco o grid. Deu então ele, Davi Munhoz, que soube pegar a ponta e abrir nessa situação de pista meio molhada, né? Coisa que nem todo piloto sabe fazer, né? Nem todo piloto é bom na chuva, né? Nem todo piloto tem braço para chuva. Abriu e venceu com folga, 1.6 segundos. Com a chuva, José Antônio Rueda, que era quem mais tinha a perder, desceu várias posições e pediu a interrupção da corrida, porém não foi atendido. E quando a pista começou a secar, com a chegada do sol, né, ele mostrou o motivo de ser líder do campeonato, pois escalou o pelotão chegando até P2, finalizando ainda muito bem. E a briga dele foi sensacional com Quiles, ficando o argentino em P3. Piqueiras, o vice no Mundial, não teve a mesma sorte e caiu, vindo a retornar e terminar ainda em P11. Tá então a vitória do Munhoz, 1.6, um gap bem alto para cima do Rueda em segundo e o Máximo Quiles ali na terceira posição. Fala dos pilotos, Quiles disse que não sabia se era a última volta, porém pelo passadão do Rueda, né, imaginou que fosse, né, e daí atacou para tentar recuperar, ou pelo menos não perder a posição, né. Disse que vai cuidar mais disso nas próximas corridas. O garoto de 17 anos, bem espontâneo, né, mostrando que está aprendendo. José Antônio Rueda, segundo colocado, disse que se perdeu por causa da chuva, pediu a interrupção, mas depois que ela parou, partiu para cima e garantiu a P2. E o Davi Munhoz disse que controlou com calma, que foi um dia importante para ele, o vencedor da prova, o vencedor da corrida. Na Moto 2, corrida sensacional, deu Daniel Rolgado, que largou muito bem, pegou a ponta e só abriu, não sendo ameaçado em momento algum. Vitória por 1.3 segundos. Jake Dixon garantiu a segunda posição com o Diogo Moreira no pódio, em terceiro, descontando pontos no campeonato graças ao revés do Manuel Gonzalez. No fim ainda foi ameaçado por Davi Alonso, porém garantiu a posição. Manu Gonzalez teve problemas na largada, não largou bem e logo teve que reduzir para não bater em Celestino Vietti, perdendo muito tempo e várias posições. Depois, durante a corrida, em uma tentativa de ultrapassagem no próprio Vietti, acabou derrubando o piloto e foi punido com volta longa, o que prejudicou mais ainda a sua corrida, vindo a terminar até bem ainda, em P5. Que pena essa corrida, seria uma corrida para o Diogo conseguir vencer, né? E tirar pontos de verdade no campeonato. Foi o revés que o Diogo estava esperando, né? O revés do Manu Gonzalez, mas infelizmente o Diogo Moreira não conseguiu nada melhor do que P3. Tirou no campeonato? Tirou, mas era corrida para tirar mais, né? Só que sabemos que essa pista é difícil, ele mesmo disse, né? Pista difícil e ele não teve muita facilidade não nessa corrida e a concorrência também não tá aí para brincadeira, né? Não é assim chegar, vou ganhar e acabou, não é assim que funciona, né? Tem muitas dificuldades e isso aconteceu, mas pelo menos um pódio então para o Diogo Moreira. Ele que falou que estava satisfeito com o resultado em uma pista que ele não gosta. Marcou pontos importantes. Jake Dixon pediu desculpas por Misano quando tinha condições de vencer e aqui ficou feliz, né, com a segunda colocação. E o Daniel Rolgado, muito feliz com o resultado, depois que ultrapassou Moreira, conseguiu uma performance excelente, que garantiu a vitória. Antes de falar da MotoGP, vamos ao Mundial Superbike. A Superpole Race teve vitória do Bulega. Depois da vitória do Toprak na corrida 1 do sábado, Bulega venceu a Superpole Race, que seria similar à sprint da MotoGP. Porém, no caso da Superpole, ela gera o grid de largada para a corrida 2, né? O Bulega, então, venceu com um gap de 1/10 apenas para cima do Toprak. Foi uma corrida sensacional, troca de posições a cada volta, igualzinho foi na corrida 1. Corridaça, quem perdeu não sabe o que perdeu, hein? O Bautista chegou em terceiro
P3 para Álvaro Bautista. Depois, na corrida 2, manchete é essa: Búlega vence no Aragão em mais uma corrida disputada, né? Tivemos mais uma repetição do que vimos na corrida 1 e também na Super Pole Race. Mais uma corrida fantástica, vimos na corrida 2 no Aragão, trocas de posição em cada volta, assim como nas demais corridas do fim de semana. Porém, na metade da corrida, Toprak cometeu um erro, abrindo demais, um erro raro, né, do Toprak, abrindo demais a trajetória na curva, né, quando tentou ultrapassagem, fato que deu a Búlega uma importante vantagem de 1 segundo que Toprak não conseguiu recuperar. Aqui fica a dúvida, né, se realmente, se a partir daí, talvez a partir daí, ele, de qualquer forma, ele poderia perder distância, né, talvez já não tinha mais pneu, ou alguma coisa, né, ou o Búlega realmente com um ritmo muito mais forte, não dá para saber, mas o fato é que a partir desse erro aí do Toprak, quando a distância aumentou, ele não conseguiu mais diminuir, né? E claro, meio óbvio, porque os dois tinham um ritmo muito parecido. Então, se você tem 1 segundo de vantagem, você não recupera mais. Acontece isso às vezes nas largadas também, né? Quando um larga mal, depois não chega mais, né? Porque não dá tempo. E para você chegar em alguém, você precisa ser mais rápido que ele. No caso aqui, os dois, em todas as corridas, tinham um ritmo muito parecido. Vitória então tranquila a partir daí para o ducatista, porém Toprak garantiu a segunda posição, que é importante para o campeonato, faltando apenas 2 etapas para o final. Bautista chega em terceiro e fecha o pódio. E na MotoGP, Pecco Bagnaia vence no Japão, mesmo com problemas mecânicos. Olha só, né? A Ducati do Pecco começou a fumar, né? E foi assim por boa parte da corrida até o final. Corrida fantástica do Pecco Bagnaia, né? Pegando novamente a ponta e abrindo, como foi na sprint. No meio da corrida, porém, seu motor começou a soltar fumaça, gerando dúvidas se ele terminaria a corrida. Porém, tudo certo com ele, que pôde acelerar para a vitória, né? Finalizando um final de semana impecável. Marc Marquez brigou um pouco pela segunda posição, porém não teve dificuldades para assumi-la, conforme o tempo foi passando. Porém, o final de semana foi bem diferente para Marc Marquez com relação àquilo que vimos com toda a temporada, né? Ele tendo mais dificuldades que o habitual, exatamente ao contrário do Pecco Bagnaia. Que comecem as teorias da conspiração a partir de agora, né? Porque realmente foi muito estranho. O Marquez estava inferior ao Pecco. Para mim, pode ter pesado a questão do emocional, né? Porque o título, você chegar nesse título, certamente pesou na cabeça do Marquez, daí talvez medo de não cair, não queria cair na corrida, não queria se machucar, porque começa a passar um filme na cabeça, então eu acho que isso aí pode ter pesado para esse desempenho ruim do Marc Marquez, porque ele foi ruim desde a sexta-feira, né? Não teve um dia que dá para dizer que foi bem o Marc Marquez em comparação com como ele era, sempre comparando com o que ele foi a temporada inteira, né? E aí, isso é o lado do Marc Marquez, né? Qual é o motivo dele ter ido tão mal, né? Aí você pode responder nos comentários, e como eu disse, que comecem as teorias da conspiração. E por outro lado, entender também o que aconteceu com o Pecco, né? Da onde que veio todo esse desempenho do Pecco. Ao que parece, agora ele tem uma moto para andar. Agora ele tem uma moto para competir. Chegou tarde essa moto, mas pelo que vimos no Japão, pelo menos, né? Agora ele tem uma moto competitiva. Resta ver se vai continuar nas próximas etapas, né? Tô curioso. Indonésia já tá chegando aí, tô curioso para saber se vai continuar nas próximas etapas. Respondem nos comentários, será que continua? Pois é, né? John Mir da Honda fez uma ótima corrida e terminou em terceiro. Pedro Acosta estava no pódio e perdeu várias posições, vindo inclusive a errar o ponto de frenagem na curva 1, quando ia ser ultrapassado também por Alex Marquez, né? Perdeu várias posições e quando chegou a vez do Alex, quando era P6, né? Acabou errando, freou depois ali e passou reto, né? E aí perdeu várias posições. E com essa posição de chegada, Marc Marquez conquista o título mundial, sendo agora 9 vezes campeão em todas as classes e 7 vezes na categoria rainha, igualando os títulos do Valentino Rossi, né? O Marquez seria campeão se vencesse, se chegasse em segundo. Se chegasse em terceiro, dependeria de um resultado bom do Alex, que não aconteceu de qualquer forma. Então qualquer uma das posições aí seria campeão o Marc Marquez. Se você perdeu o nosso vídeo falando do título do Marquez, eu vou deixar ele no card aqui pra você, caso tenha perdido, né? Então tá aí, Pecco Bagnaia venceu o gap de 4.1, parecia o Marquez vencendo, né? Olha só o gap, 4.1 para cima do Marc Marquez. Dessa vez o Marquez não largou tão mal quanto tinha largado na sprint, largou razoável, né? E mesmo assim não chegou no Pecco.
Por isso que eu disse, que comecem as teorias da conspiração. O Marques chegou à frente do Mir em 2,6. Então, vendo isso, dá para analisar que o Pecco foi o dobro melhor para cima do Marques do que o Marques foi para cima do Mir. Realmente teve coisa estranha nessa corrida. Como eu disse, no caso do Marques, para mim é a questão da cabeça dele, né? Ele estava mais resiliente, mais defensivo, né? Ele não estava indo pro tudo ou nada, que é o tradicional característico dele. Imagina você, né? Ficar 5 anos fora por lesão, aí voltar, ter a chance de ser campeão. Ele já sabia que ia ser campeão, mas quando chega na data do evento, é tipo você vai casar, né? Você sabe que vai casar, tudo certo, já tem data, mas chega no dia lá, você treme a perninha, né? Não é assim que funciona? Eu nunca casei, né? Mas eu acho que deve ser mais ou menos assim. Então chegou na data do evento, o Marques tremeu a perninha. Pra mim foi isso que aconteceu, para ele ter todo esse revés aí com relação ao Pecco, né? Ou será que o Pecco tem uma moto melhor agora? Será que inverteu as motos? Como é que é o negócio? Comenta aí, deixa seu comentário na descrição, né? E o Pecco nadou de braçadas, né? Fantástico o fim de semana do Pecco. Marco Bezek em quarto, fez o que podia fazer, ele que se machucou na sprint, né? Conseguiu correr ainda. Franco Morbidelli em quinto, excelente resultado do Franco. E péssimo pro Dija, lá para trás, né? O Alex Marques em sexto, Raul Fernandes em sétimo. O Alex eu falei na corrida sprint, no resumo de sábado já falei. O Alex falta alguma coisa para ele para ser um campeão, né? Não é tudo aquilo que falavam, não, né? O Alex falta bastante. Raul Fernandes é sétimo, Fábio Quartararo oitavo, Johan Zarco nono e o Fermin Aldeguer o décimo são os que pontuaram. Enel Bastianini décimo primeiro, Brad Binder décimo segundo, o Dija, né? Decepção aí com a GP 25, né? 13º colocado. Miguel Oliveira, 14º. Chantra, 15º. Opa, perdão, até aqui pontuaram, né? Até o Chantra pontuou aqui. Até o 15º, né? Depois, Maverick Viales, 16º. E o Pedro Acosta acabou em último, né? Coitado do Acosta. Não termina... e o Rins... Não, o Rins foi o último, né? P18 para Rins. Não terminaram Jack Miller, que arrebentou a corrente. Takaki Nakagami e o Luca Marini. Fala dos pilotos... Marc Marques disse que não tem palavras para definir, disse que cometeu o erro de voltar muito cedo e pagou caro por isso. Ele se referindo ao retorno, ao título dele, né? Sobre isso que ele falou, né? Não falou sobre a corrida, ele disse também que não ia correr para vencer, ele mesmo disse isso. Ele ia correr para conquistar o título, né? O John Mir agradeceu e celebrou o seu pódio inédito com a Honda, disse que é difícil manter esse nível e agradece a todos. Excelente resultado do Mir, né? E o Pecco Bagnaia disse que não quer ofuscar o brilho do Mark, pois a festa é dele, e falou do seu final de semana impecável, dizendo que com essa moto consegue lutar. E agora fica as incógnitas para as próximas etapas, né? Se vai continuar, teoricamente sim, né? Se acharam o caminho para entregar uma moto boa para o Pecco Bagnaia, isso aí não pode simplesmente não continuar, né? Então, teoricamente sim, deve continuar a partir de agora. Classificação dos campeonatos para você na tela. Moto 3, José Antônio Rueda, líder, mais líder do que nunca, 315 pontos. Piqueiras em segundo, com 93 de atraso. Nos construtores, KTM 425, Honda 212. Nos times, a Red Bull KTM Ayo 472, a Frins AMT Helmut MSI 337 pontos, com a CF Moto Gaivota Aspar Team, terceiro 294. Na Moto 2, temos Manuel Gonzalez liderando, 238. Diogo Moreira, segundo colocado, com 34 pontos de atraso. O terceiro, Aron Canet. O Diogo conseguiu abrir 15 pontos para o Canet, pelo menos para tentar garantir essa segunda posição, né? O título, um pouco difícil, né? Porque o Diogo, de novo, não aproveitou um revés do Manu. Os reveses do líder são muito raros de acontecer, né? Se você não aproveitar quando eles chegam, aí fica difícil para título, né? Não desmerecendo o Diogo, é claro, né? Mas uma pena, né? Uma vitória hoje teria sido fantástica para o Diogo Moreira, mas dá tempo ainda, né? Tudo pode acontecer. Vamos torcer e aguardar. Nos construtores, a Kalex 403, Boscoscuro 255 e a Forward 13 pontos apenas. Nos times, Fantic Racing 371, Liquimole de Navolta Intact GP 342 e LF Mark VDS Racing Team 254. A Italtrans do Diogo é a quinta colocada com 220 pontos. Resultado aí da Moto 2.
No Mundial Superbike, Toprak lidera com 523 pontos, Nicolo Bulliga 487, né? Tá aí a diferença entre eles, deixa eu fazer a conta aqui. 523 menos 487, são 36 pontos agora, né? Faltando 2 etapas. Bastante ponto, né? Se bem que na Superbike são 3 corridas, né? Então são 62 pontos, né, em disputa em cada uma dos finais de semana. Então, são mais de 100 pontos ainda em disputa, mas essa vantagem é muito grande. Toprak pode, a partir de agora, apenas administrar o campeonato. Né? A partir de agora é administrar. O Superbike, a próxima etapa, acontece de 10 a 12 de outubro. Vamos folgar um final de semana. No outro, temos a etapa do Estoril, do Mundial Superbike, né? Etapa do Estoril chegando na sequência. E para fechar aqui a classificação, a MotoGP, temos o Marc Marquez liderando, já campeão, 541. Alex Marquez tem 340, 201 de atraso. Terceiro, Pecco Bagnaia, agora com as vitórias dele, está a 66 pontos do Alex. Quem sabe agora pode brigar por essa segunda posição o Bagnaia, né? Já que deram a moto que ele queria, né? O quarto é o Marco Bezzecchi, 242, perde 32 para o Pecco, né? O Morbidelli vem em quinto, Acosta sexto, Digia sétimo, Quartararo oitavo, Aldegger nono, Zarco é o 10º colocado. Construtores, Ducati 612, Aprilia 326, KTM 260, Honda e Yamaha. Nos times, Ducati Lenovo Team 815, BK8 Gresini Racing MotoGP 487 e a VR46 é a terceira colocada. Tá aí a classificação da MotoGP. E a próxima etapa da MotoGP, de 3 a 5 de outubro, ou seja, no próximo final de semana, tem o GP da Indonésia. A MotoGP que está afunilando também já, hein? Faltam 5 etapas para terminar a MotoGP 2025. 5 etapas para terminar. E a próxima já será no próximo final de semana. Mas aí para falar da etapa, vai ser assunto do próximo vídeo aqui no canal, o nosso pré-GP, que eu aguardo a sua audiência. Valeu! Acelera mundo! Quero mudar para sempre a sua vida financeira? Então assista um vídeo que eu preparei lá no meu canal, Invista Certo, Espaço Ariel Selbach, aqui no YouTube. Você encontra o canal aqui na descrição ou aqui no card. Lá tem um vídeo de 13 minutos de duração, onde eu ensino você a investir de verdade o seu dinheiro. Tipo essa imagem que você vê aí na tela. Existe um caminho que é muito melhor do que o caminho tradicional, onde você não paga taxas para ninguém, onde você investe realmente para que você tenha o resultado maior e não os outros, os intermediários. Então aprenda como. Assista esse vídeo, 13 minutinhos só de duração, mas eu tenho certeza que o vídeo vai impactar você. Mas não adianta só assistir o vídeo. A informação não vale nada, o que vale é o que você faz com ela. Assista o vídeo, se impacte, mas principalmente ponha em prática. Como? Entrando em contato comigo. Meu contato está aqui na descrição, tem o meu WhatsApp também, meu e-mail, para você entrar em contato comigo e mudar para sempre a sua vida financeira, eu prometo.